a porção Miquete vai de Gênesis 41, 1 a 44, 17. A porção dos profetas, Raftará, é 1 Reis 3, 15 a 4, 1. E a porção do Berito e Radachá, que nós comentamos ontem, é Mateus 16, 1 a 17, 27. Amém? Nós comentamos ontem sobre Yeshua, não foi? Que só confessa que Yeshua é o Filho de Deus, quem o próprio Deus revelou no coração. Guarda isso, porque aqueles que são assim são bem-aventurados. Então, mas hoje nós vamos comentar sobre Gênesis, falando sobre José, né? José, quando ele sai de casa, sabe quantos anos ele tinha? 17 anos, gente. José era um garoto ainda, muito novo, quando ele foi vendido por seus próprios irmãos a uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas são os árabes. Os árabes estavam passando no deserto, ali perto onde eles estavam, e eles queriam matar José. Todo mundo sabe da história, né? Queria, de alguma forma, matá-lo, mas alguns dos irmãos intercederam, acabaram vendendo ele para esses árabes. E esses árabes levaram ele para onde? Para o Egito. Menino novo, período de escravo dele era longo, né? De 17 anos, mais ou menos uns 40 anos, valia a pena o investimento, né? Levado ao Egito, tornou-se escravo na casa de Potifar, todo mundo conhece isso, iniciando um período de 13 longos anos de servidão, injustiça e silêncio. Você não vê José reclamar, vê? Pelo menos a palavra não fala. Ele não murmura, ele não reclama, mas ele passa por servidão e muita injustiça nesse período de 13 anos. Para Jacó, seu pai, José já estava morto durante esses 13 longos anos, né? Na casa de Potifar, serviu com toda fidelidade até ser injustamente acusado pela esposa do seu senhor. Sabe daquela história? Que ela quis ter relação com ele fugiu. Amém? Então você foge também. Se José fugiu, é porque você tem que fugir também, não é? Jó não falou? Eu não ponho meus olhos nas virgens para não pecar contra meu Deus. Então, essa é a tática. A tática é ficar? Não. A tática é prender direitinho, tá vendo? Essa falsa acusação o lançou na masmorra. Você tem que entender que prisão naquela época não era igual a prisão aqui, né, gente? Que tem visita, que tem aparelho para fazer ginástica, comidinha, banheirinho, pegar sol. Não era assim, né, meu irmão? Masmorra era um negócio fechado, cheio de grade, jogava lá dentro, e se um dia alguém lembrasse de você, você era tirado de lá. E se Faraó te lançou lá, adiantava advogado? Não adiantava. Então, você tem que se colocar no período como era. Hoje, cadeia, José chegasse numa cadeia dessa aí, ele ia falar, ué, cadê a cadeia? Ele ia ficar espantado, né? Pô, passear no solzinho e tudo. Lá não tinha isso não, lá era no meio de barata, rato. Tinha banheiro? Deduziu? Hein? Esse cantinho é meu, de mais ninguém. Então, você pode imaginar, tudo escuro, tinha luz? Então, você imagina, você pode imaginar mais ou menos como é que era uma masmorra. Se víssemos José hoje com os olhos da igreja atual, acho eu, provavelmente diríamos que ele era alguém abandonado por Elohim, alguém com alguma coisa errada na sua vida, alguma maldição, não parece? Se nós olharmos hoje, que o pessoal fala que se você é de Deus você prospera, se você não é de Deus você se dá mal, e não é muito bem isso que a gente vê.
Isso não é uma verdade. Se você olhar José com os olhos de hoje, desse conceito de igreja, você vai ver que José era o quê? Um azarado, um maldito. Caramba, os irmãos não gostam dele. Os irmãos queriam até matá-lo, vendê-lo ele. Aí ele foi para a casa de Potifar, estava bacana, luvinha branca, dentro de casa, é acusado de uma coisa que ele não fez e é jogado na masmorra. Você ia jejuar por ele, né? Ó, Deus, tem misericórdia dele. Não é? Afinal, quem olha de fora enxerga apenas o jovem azarado, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado numa prisão estrangeira. Te pergunto, ele falava egípcio? Gente, você percebe a dificuldade? Como foi? 13 anos ali. No início ele ouvia, não entendia nada. No final, talvez já estivesse falando, com certeza. Mas no início, deve ter sido horroroso, né? E não tinha internet para aprender egípcio. Como é que ele aprendeu? Ele aprendeu ali na masmorra, meu irmão. Ouvindo os caras falar e aí vai aprendendo. Vai se virando até entender o que os caras estão falando. É assim mesmo. Aos olhos humanos, na sua história, parecia um fracasso total, não é? Um cara que não deu certo. Sei lá, alguém fez alguma coisa na vida dele. Parecia um maldito, não é? Não é, gente? Parece ou não parece? No entanto, esses anos não foram desperdiçados. Foram 13 anos onde Hilde Revavier trabalhou profundamente no caráter de José, moldando sua personalidade, amadurecendo ele, dando sabedoria e ele adquirindo fé no Senhor. Porque para servir a Deus, você precisa de fé, sobretudo fé. Por isso que eu gosto da palavra em hebraico, emuná. Porque emuná em hebraico significa confiança inabalável em quem você crê. E se você crê, você tem que confiar nele. Ainda que seu caminho esteja parecido com o de José. Um caminho estranho, confuso. Aí tu vai na igreja, ora por mim aí. Meu irmão, você está mal, a beça. É ou não é? Aí você volta para casa mais abatida ainda. Aí fala, Senhor, fala comigo. Aí os profetas falam com todo mundo, só não fala com você. Aí tu tá andando na rua, tropeça, cai, bate o joelho, machuca. Aí, aí você fica pensando, meu Deus, ninguém me quer, ninguém me ama. Mas talvez seja Deus te conduzindo e você não está entendendo nada disso. Parece que é ruim, parece que é azar, parece que é maldição, mas não é. Ele está te preparando. E vou dizer uma coisa para você. Dói. 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 Ele precisa quebrar você. Precisa quebrar o seu orgulho. Eita. Meu irmão, ó, tem um texto bíblico que muito me espanta. A Bíblia diz assim: Deus tem um dia marcado contra os soberbos. Ó, ele tem um dia que ele vai derrubar os soberbos. Então, para você estar no caminho do Senhor, ele precisa quebrar essa soberba dentro do nosso coração, dentro do seu coração, meu irmão. Você pensa que você não tem? Tem soberba de um monte de coisa. Tem soberba porque eu sou bonito, porque sou alto, porque sou louro, porque sou olho azul. Soberbo porque sou rico, porque sou pobre. Soberbo porque eu moro em Icaraí, o outro mora não sei aonde. Tem ou não tem? E Deus gosta disso? E ele precisa fazer o quê? Quebrar. E dói. 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 E quando o Senhor chicoteia, que a Bíblia diz que ele açoita, né? Dói. E aí você grita e ninguém responde. Mas ele precisa quebrar essa cerviz dura que ele fala. Né? Eis que eu quebro essa cerviz dura. E ele quebrou de José. Pois esses anos José foi quebrado, amoldado, segundo aquilo que ele queria. Que é bom para José também, né?
É ótimo. Se Deus estiver quebrando você, glorifica a Deus, porque Deus te ama. Senão ele nem te quebra. Ele te deixa do jeito que tu é. E tu morre pensando que tu é aquilo que tu não é. Amém? Então, quando Deus está quebrando a gente, quando Deus está moldando a gente, meu irmão, deixando a gente sozinho, geralmente, quando Deus começa a trabalhar com a gente, ele isola a gente. Sabia disso? Hein? Isola. Você fica, às vezes, angustiado, até de ranger dente, porque ninguém te procura, ninguém quer assunto contigo, você vai para um lado, ninguém te ouve, vai para o outro, ninguém te quer, você fica sozinho. Amém, meu irmão? Quando Deus me chamou, a minha família não crê. Eu fiquei sozinho dentro de uma casa cheia. E ninguém queria papo comigo mais. E eu tive angústia mesmo. Você sabe o que é angústia de fazer assim com o dente? Eu tive. E o Senhor me moldou para estar hoje aqui com vocês. E às vezes a gente não compreende o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é estreito. O caminho do Senhor, ela vai não ela vai 10, não. Chama amigo, pai, mãe, irmão, primo, tio, mulher, marido. Não é assim não, meu irmão. Lá vai um. Yeshua não falou? O caminho é estreito. O caminho da perdição é largo e espaçoso, e muitos passam por ele. Agora, o caminho da salvação, ele é estreito. E mais, no final do caminho ainda tem uma porta, e ela não é larga, ela também é estreita. E é difícil, meu irmão. Às vezes você fica sozinho e ninguém responde você, nem Deus não fala nada. E no silêncio, ele nos molda e nos prepara. Amém? Como fez com José. E também ele precisa que você tenha confiança nele. Fé, que foi traduzido para o português fé. Mas quando você vê fé, você não tem muito entendimento do que é. Por isso tem que voltar ao hebraico, emuná. Confiança inabalável. Você tem que confiar em Deus de forma inabalável. O que significa isso? Que ainda que você não esteja entendendo nada, como José, você tem que confiar nele. Entende? Você não pode chegar e falar, aí, está tudo errado. Você tem que ficar quietinho, sem murmurar, esperando ele te colocar onde ele quer. Amém? Então vai aprendendo aí, porque Deus age dessa forma. Cada etapa da cisterna, onde foi preso pelos seus irmãos ao palácio do Egito, fazia parte de um processo divino que o preparava para cumprir o propósito extraordinário que o aguardava. Ele tinha ideia disso? Provavelmente não, mas Deus já havia falado com ele. Mas Deus não falou que ele ia para o Egito, Deus não falou, Deus não te conta o caminho, porque senão você desiste antes de começar. Amém, meu irmão? Deus fala para você que vai fazer contigo, mas não te mostra o caminho que ele vai te conduzir, porque senão você desanima logo no início. Imagina Deus falando para José, ó José, você vai ser, seus irmãos vão tentar matar você, mas aí eles vão te vender para o árabe vai te vender para o Egito, lá você vai se dar mal, vai para a masmorra. José ia querer? Ia fugir, né, meu irmão? Ia sair pela tangente, não é? Então Deus não fala para você qual o caminho, ele fala para você o que ele vai fazer contigo. O final de tudo ele conta, mas o caminho percorrido e o caminho é difícil, é estreito. Você quer? Por isso está escrito lá em Isaías 55, 8 a 9, porque os meus pensamentos não são os vossos. Você está pensando que para você bom é aquilo, mas não encaixa com o pensamento de Deus. Você não sabe se Deus quer aquilo para você. Hein? Não, mas para mim é melhor, eu sei que é, eu sei que você sabe. Mas e o que Deus pensa disso? Você sabe que a igreja perdeu a capacidade de fazer esse questionamento. Ela não faz mais. Ela usa Deus para estabelecer a sua vontade, é ou não é? Eu quero isso. Deus jejua e ora para Deus dar aquilo. É ou não é? Mas só que ninguém pergunta assim, mas Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que tu quer na minha vida? Hein? Será que José queria sair da casa dos pais dele?
Mas a pergunta é, será que Deus queria que José ficasse na casa dos pais dele? Não. Mas se você perguntasse de José com 17 anos, você quer sair da sua casa? O que José ia dizer? Não, não. Talvez você esteja dizendo não agora. Não é para alguma coisa que Deus quer. Mas se você vê o final, é bênção. O caminho é que é difícil, mas o final é bênção, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Nem o nosso caminho, o caminho que a gente escolhe, às vezes não tem nada a ver com o caminho que Deus quer para a tua vida, não é? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então, até o pensamento de Deus é maior que o nosso. Entende? Às vezes você está pensando que é bom estar aqui e não é bom. Uma vez eu pensei que era bom, eu ia trabalhar numa empresa, não, eu fui ganhar um estupro. Mas cheguei lá, meu Deus, clamei a Deus para sair. E quando eu clamei a Deus para sair, eu até tomei a decisão que eu ia sair. Aí ele falou assim, agora não, agora tu fica, sou eu que te tiro. Ó, eu que me meti no buraco, depois eu queria sair. Ele falou, não, agora tu vai ficar aí até eu te tirar. Aí eu aprendi. É assim que aprende, né? Aí eu já comecei, não, senhor, será que é isso que tu quer para mim mesmo? Já comecei. Você já começa a perguntar, porque o preço é alto. Então, essa revelação a Isaías mostra que a lógica de Yud Revavirê transcende a lógica humana. Quantos caminhos são do Criador, nós homens não os compreendemos de imediato. Você não compreende. Você só vai compreender depois, no final, que Deus te colocar onde Ele quer, aí você vai dizer assim, é por isso que aconteceu isso, 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 isso. Aí tu entende. Mas antes, tu não entende. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos, podemos confiar que os caminhos do Criador são maiores e melhores que os nossos. Por isso é afirmado no Salmo 18:30, o caminho de Yud Revavirê é perfeito. Se é perfeito, não tem nenhum. Amém? Pode confiar. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Uma coisa tremenda. O Salmo afirma que o caminho do Senhor é perfeito, ou seja, não tem falha, não tem erro, não tem falta, não é caminho injusto, é digno de confiança. Aqui é destacado que a palavra do Senhor é testada, aprovada e verdadeira, funcionando como proteção para quem nele confia. Você confia nele? Então você pode ter certeza que a palavra dele é um escudo para a sua vida. E esta paraxá se chama Miketz. Miketz em hebraico significa no fim, ao término, depois de um período. Ó, você só vai compreender depois no término. Amém? Você só vai compreender a vida carnal quando você estiver lá na eternidade. Sabia disso? Aí tu vai entender tudo. Por enquanto a gente não entende quase nada, porque a Bíblia diz que fala que em parte vemos em enigma, parábola, né? Em parte entendemos, em parte não. Então nós só vamos compreender tudo quando estivermos na eternidade. Aí você vai entender. Por isso que Deus deixou passar isso. Aí você vai falar, obrigado, Senhor. Mas na época você resmunga, reclama, pede oração, chora. É ou não é? É verdade, é isso mesmo. Sim, essa paraxá começa com a frase assim em hebraico, ó. Vayehi miketz shenataim yamim, que em português é, e aconteceu ao fim de 2 anos completos. Esses 2 anos completos referem-se ao momento da restauração do copeiro mor, sabe dessa história, né? Até o momento em que Faraó tem 2 sonhos. 2 anos se passaram, marcando o início
da virada de José. Lembra que José interpretou o sonho do copeiro-mor e do padeiro-mor? E aquilo que ele interpretou aconteceu, né? O padeiro-mor foi enforcado e o copeiro-mor foi restituído sua posição, não é? Só que José falou assim: ô copeiro-mor, lembra de mim lá. Pô, fala de mim lá com o faraó, que eu estou aqui e não tenho culpa. O que aconteceu? Ih, José nada, nem lembrou mais de José. Você está vendo como o ser humano é? Não é? O termo carrega a ideia de conclusão de um ciclo e início de algo novo. Ó, o que combina perfeitamente com o tema dessa paraxá. O fim do período de humilhação de José e o começo da sua exaltação. A exaltação só vem depois que você passa por tudo aquilo que Deus estabeleceu que você tem que passar. Não vem antes, nem vem depois. Vem no momento exato, quando Deus diz assim: agora sim, já te quebrei, já te moldei, já te formatei. Agora, né, com o negócio de TI, já apaguei tudo, te formatei, escrevi coisa nova. Agora sim você está preparado. Fora isso, meu irmão, Deus não coloca ninguém em lugar nenhum sem antes ele preparar. Não adianta nem escola humana. Não adianta. Lembra do apóstolo Paulo? Eu tenho tudo que aprendi como esterco por amor a conhecimento de Mashiach. Ó, ele aprendeu na escola, mas aquilo que ele aprendeu na escola levou ele a ir contra a vontade de Deus, porque os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. E para o Paulo foi um grande espanto quando Yeshua apareceu para ele, porque Yeshua não perguntou: por que você persegue minha igreja? Yeshua perguntou: por que tu me persegues? E Paulo já levanta falando assim: quem és tu, Senhor? Ó, Paulo, para falar quem és tu, Senhor, é porque ele sentiu quem estava falando com ele. Ele percebeu quem estava falando com ele. Amém, meu irmão? Tem muita gente em escola humana aí pensando que vai servir a Deus. Cuidado com isso, que é perigoso. Yud Revavirê dá início da virada na vida de José usando Faraó, um homem ímpio. Olha aí, ó. Você acha que Deus não usa um homem ímpio? E às vezes usa para repreender a gente. Não usou Nabucodonosor para repreender Israel, gente? Foi ou não foi? E quem vai impedir que ele faça isso? Ele usou a mula para parar a loucura do profeta. Ele usa. Ele joga na cama, deixa dodói. Aí você fala: é o diabo, é o diabo. Não é Deus. Deus te jogou na cama. E aí? Ele falou que joga. Pois é, quem vai impedir de fazer? Por isso que eu acho que às vezes tem que mudar alguns conceitos dentro da igreja. Nem tudo é o diabo que está fazendo, não, gente. Nem tudo é o diabo. Você quer ver uma coisa? Deus deixou ser tirado o olho do rei na frente de seus parentes. Rei desobediente, desobedeceu uma, Deus chamou atenção. Duas, Deus chamou atenção. A terceira, tirou o olho dele. Aí você ia dizer: poxa, o diabo é tremendo, hein? Não é o diabo, foi Deus. Amém, meu irmão? A gente precisa ter muito cuidado com o nosso entendimento das coisas, para você não se pegar contra Deus. Sim, o Criador usa pessoas ímpias e até inimigos seus, ele usa, para cumprir seus propósitos. Todos aqui sabem os dois sonhos que o Senhor deu a Faraó: as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Vocês sabem, né? E 7 vacas feias à vista e magras. E as magras devoravam as gordas. E o outro sonho, são 2 sonhos. Brotavam do mesmo pé as 7 espigas grandes e cheias e boas, e 7 espigas miúdas e queimadas. E as miúdas devoravam as espigas grandes e cheias, com coisa que espiga tem boca. Mas Deus botou boca no sonho lá da espiga e a espiga comeu a espiga gorda lá, não é? As magras.
Quando o nosso Pai Celestial opera, ninguém pode ir contra ele, viu, meu irmão? Aprende uma coisa: a vontade de Deus prevalece sobre qualquer vontade de qualquer ser existente, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Veja lá em Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Não há nenhuma sabedoria que possa ir contra o Senhor. Não adianta você fazer conselho contra ele. Amém? E não adianta você dizer que você é entendido, porque Deus confunde os sábios. Não está escrito isso na Torá? Não está escrito isso nos evangelhos, em 1 Coríntios? Hein? Ele confunde a sabedoria dos... Pensa que é, mas não. Pensa que tem vida em outros planetas e não. Pensa que um homem evoluiu de um símil, mas não evoluiu. Deus criou um homem como ele é. Amém? Porque Deus confunde a sabedoria dos sábios. E não adianta você arrumar conselho contra ele. Este provérbio expressa exatamente o princípio de que nenhum plano humano, nenhuma estratégia e nenhum poder podem prevalecer contra o Criador. Nem poder de anjo, nem poder de demônio, nada, ninguém, nem o filho. Porque o filho falou uma coisa interessante: eu vou para o pai, porque o pai é maior do que eu. Ó. E o pai que me deu as ovelhas, ninguém toma da minha mão, porque ele é maior. Todos. Rafael, mas a macumba está comendo lá solta, não sei o problema da macumba. Se você está na presença de Deus, macumba não vai voltar tudo. Já viu aquele negócio que o vento empurra de volta? Vai acontecer isso espiritualmente. Amém? Não temas. Mas se você estiver andando na presença do Senhor, claro, óbvio, tá bom? Tudo o que se levanta contra ele, inevitavelmente cai, porque sua vontade é soberana. Então, Yud Revavirê, com estes dois sonhos, trouxe incômodo a Faraó. Deus queria incomodar Faraó. Alguém podia incomodar Faraó? Se você chegasse, sabia disso? Você lê sobre os reis egípcios. Se você levantasse a cabeça e encarasse o Faraó, você morria na hora. Você não podia olhar para o Faraó. Como é que você ia incomodar o Faraó? Podia? Mas tem um que é maior que o Faraó. E esse pode incomodar o Faraó. E ele deu dois sonhos. E incomodou o Faraó. O Faraó ficou incomodado. Olha só em Gênesis 41:8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Aí, ó. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o seu sonho. Mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Nem aqueles com livro do sonho, né? Não tem aí nas bancas livro do sonho, como interpretar sonho. Não adianta, porque é Deus falando, meu irmão. Homem nenhum pode interpretar. Na verdade, ninguém, só ele. Amém? Ou a quem ele dá entendimento para isso. O Criador, ele é tremendo. Foi ele em quem falou os dois sonhos com o Faraó. E ele dá entendimento a quem ele quiser. Ele não é soberano? Nenhum adivinhador de todo o Egito e nenhum dos sábios de Faraó poderia discernir esses dois sonhos. Na verdade, nenhum homem na terra, ninguém, nem anjo, poderia discernir esses dois sonhos. E o interessante é que Yud Revavirê traz à memória do copeiro Mor a lembrança do que aconteceu com ele e o padeiro Mor na prisão há 2 anos atrás. E isso só no momento oportuno, porque quando o copeiro Mor voltou, o que ele fez com José? Esqueceu José. Mas sabe por que ele esqueceu? Porque Deus quis. Amém, meu irmão? Porque Deus quis, não era hora de lembrar de José. Porque existe tudo que foi estabelecido por Deus, no momento certo acontece. E Yeshua só nasceu na terra no momento certo em que Deus estabeleceu. Então, tudo que é de Deus acontece quando ele estabelece. Então, não era para
o copeiro-mor lembrar de José naquele momento. Então Deus fez ele esquecer. Amém? Vai aprendendo como seu Pai Celestial trabalha. Nenhum adivinhador de todo o Egito e nenhum dos sábios de Faraó poderia discernir esses dois sonhos. Na verdade, nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma potestade, nada poderia discernir o sonho. O interessante é que Yudi Revavirê traz à memória do copeiro-mor a lembrança do que aconteceu com ele e o padeiro-mor na prisão há 2 anos atrás. E isso só no momento preciso. Veja em Gênesis 49, 41, 9. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Hoje, no exato momento em que Deus trouxe a ele à memória o que tinha acontecido 2 anos atrás. E eu desafio a você: você lembra de alguma coisa que aconteceu há 2 anos atrás? Já pipocou. Já não lembra nada. Só se você fizer muita força. Pois é. Então, o cara foi lembrar 2 anos atrás, na hora que Deus quis, porque no dia em que ele saiu, que ele podia lembrar, ele esqueceu. E se ele esqueceu, foi porque Deus quis que ele esquecesse. E ele se lembrou agora, porque Deus quis que ele se lembrasse agora. Então falou o copeiro-mor a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. E o copeiro-mor diz a Faraó que ele e o padeiro-mor tiveram sonhos na mesma noite na prisão. Que coisa tremenda. 2 anos atrás isso, daquele período. E o de Revavirê estava já preparando o caminho para a exaltação de José. E por isso deu sonhos ao copeiro-mor e o padeiro-mor na prisão, e da mesma forma ninguém pôde discernir. E veja o que José disse aos oficiais de Faraó naqueles dias da prisão lá. Gênesis 48. Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertence a Iude Revavirê as interpretações? Ó, contai-me, peço-vos. E eles contaram. E o padeiro mole falou: ó, daqui 3 dias tu vai ser enforcado. E para o copeiro mole falou: daqui a 3 dias você vai ser restituído no cargo. E o que aconteceu? Exatamente isso. E o copeiro mor antes havia se esquecido de José, e foi o próprio Criador que o fez esquecer, como está escrito em Gênesis 40, versículo 23. O copeiro mor, perdão, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, tá vendo? E é exatamente como está escrito em Jó 19,14. Os meus parentes se afastam e os meus conhecidos se esquecem de mim. Fico só desesperado, sem saber o que fazer. Porque Deus quis assim. Amém? Agora, no momento certo, no tempo em que o Criador estabeleceu, aí o moço lembra. Veja Gênesis 41, 12 a 13. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo. E ele foi enforcado. Exatamente como José falou. Amém, meu irmão? Deus já estava preparando o caminho. José sabia disso? Não. Os dois sabiam disso? Não. Mas Deus já estava trabalhando. Às vezes está acontecendo coisa na sua vida hoje que você não está entendendo. Mas lá na frente você vai entender. Porque Deus está preparando você para estar onde Ele deseja, aonde Ele quer, aonde você é útil para o reino dEle. Você pensa que você tem uma vida inútil? Hein? Só para ir para a praia? Ou viajar no Réveillon? Hein? Ou trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa de praia, criar filho, botar na melhor escola, comprar carro novo. É para isso que você está vivendo? Tudo isso vai ser destruído. Tudo. Lembra o seu carro novo quando você comprou? Não é? Aquele cheirinho gostoso.
não é? Aí tu anda, fica instalando assim, tec, tec, não é? Pô, nem faz barulho, tchu, fecha. Agora o carro tá como? Nhoque, 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 nhoque. Faz barulho de tudo, porque ele está se deteriorando, acabando, porque tudo que é visível será destruído. Amém? Inclusive sua casa de praia bonitona, essas coisas todas. Então, logo, Faraó manda chamar José. Veja em Gênesis 41, 14. Faraó ouviu a história lá do copeiro e falou: caramba, esse cara, esse cara é bacana. Deve ler o livro dos sonhos, da banca ali do jornal. Então, manda ele vir. Então, mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Meu irmão, mudou a sua roupa, mudou a sua aparência de prisioneiro, de escravo, para a posição que Deus quer. Por isso que muda a roupa. Muda ou não muda? Muda a roupa. Claro que muda. Se você é um presidente, você vai de quê? De jeans e bota que eu estou usando? Claro que não. Você vai botar um terno maneiro, né? Um, uma beca. Você vai botar um sapato de couro, né? Não de plástico. Pô, cromo alemão, essas coisas assim. Não é? Relojão maneiro. Nem olha a hora, mas bota um relojão maneiro. Não é? Quando tira a carteira, deixa cair umas notas. Não, peraí, deixa eu pegar aqui. Não é? Todo elegante, perfume e tudo. Foi assim, para lá. Esta ordem de Faraó de mandar chamar José representa o início do estabelecimento do plano de Yud Revavirê para a vida de José e mais, representa o início da proteção do Criador para o crescimento de Israel como uma nação, como um povo. Olha o que Deus está fazendo na vida de José, gente. José alcançava isso? Como que José ia pensar num negócio desse? Que além dele chegar diante do maior governante da época, equivale Deus tirar você daqui e te levar lá na casa, ou lá no palácio, na Casa Branca, na frente do Trump. Você vai como? Todo arrumadão. Conversar com o Trump, mas eu não sei falar inglês, não, tem intérprete do lado, não é? Aí você fala com ele, imagina, aí ele fala assim com você: olha, tudo que você me falar eu vou fazer. Só eu serei maior que você aqui nos Estados Unidos. Você ia ficar contente? Eu ia pedir você o green card. Não, o green card. Mas é mais ou menos isso mesmo. Essa ordem dá início a essas duas coisas, não é? Que Deus tinha planejado. Um dá crescimento ao povo de Israel num lugar protegido. Olha só. Num lugar protegido. Exatamente o que está escrito no Salmo 105, 16 a 24. Chamou a fome sobre a terra, ó. Quebrantou todo o sustento de pão. Gente, tudo isso para cumprir aquilo que ele quer. Ele trouxe seca sobre a face. Olha aí, ó. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões. Você não pensa nada disso, né? Porque vendo o filme de Hollywood, José sempre bem arrumadinho, né? Sempre andando. Aqui que a Bíblia está dizendo que botaram grilhões nos pés dele. Ele era um escravo, gente. Mal cheiroso. Tomava banho? Pois é, meu irmão. E a roupa era bonita, rasgada, suja ou o quê? Tudo sujo, meu irmão. Todo desfigurado. Foi posto em ferros. Olha aí, ó. Até o tempo em que chegou a sua palavra. Presta atenção. A palavra de Yud Revavirê o provou. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Ele foi provado pelo Filho do Deus Altíssimo. Esse caminho todo que ele percorreu foi uma prova.
O Senhor estava provando José, preparando José. E às vezes as pessoas na igreja não se permitem Deus te preparar. Porque tem medo de doer. Todo mundo tem medo de doer. Os homens hoje estão fracos. Todo mundo tem medo de sofrer. Tem ou não tem? Imagina se Deus chegar e falar para você: eis que coloca a vida de Jó em você, você aceita? Todo mundo tem medo. Tem ou não tem? Tem gente que não gosta nem de ler o livro de Jó. Tem medo. Nós estamos com medo de sofrer. Nós só queremos coisa boa, só alegria, só sorriso. Mas a sabedoria não está no dia da festa, mas nos dias dos lutos. Olha aí, ó. É no luto que a gente aprende, não é nas festas, não é na alegria, mas é na tristeza que a gente aprende. Mas ninguém quer sofrer mais. Fica todo mundo fugindo. Melhor o enterro do que uma festa, é isso aí. Melhor é ver o fim do que o começo. Foi posto em ferros até o tempo em que chegou sua palavra. A palavra de Yud-Heh-Vav-Heh o provou, mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, ó, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Tá vendo? Eram os dois objetivos de Deus. Fazer o quê? Exaltar José no segundo do reino e fazer o seu povo grande. Ó, por isso precisava do Egito e Deus assim o fez. E o que parece isso para você? Ó, Faraó o primeiro no trono e José o segundo. O que parece isso? O reino de Deus. Aquilo é a prefiguração do reino de Deus. Amém? E Yeshua é o segundo no reino. Assim que José se colocou diante de Faraó, o rei revelou os seus sonhos. Veja em Gênesis 41:15. E Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretar. Você percebe que Faraó está atribuindo a José a capacidade de interpretar sonhos. Olha o perigo. José poderia ter deixado Faraó acreditar que possuía algum poder, não podia? Podia, pô, eu sou o bambambam, sou o tal Faraó. Se tu me der um palácio, eu te reinterpreto esse sonho. Ele podia, ué. Podia ou não podia? E sabe de uma coisa? Muitos fariam. Muitos fariam. Por isso precisa estar preparado para receber o que Deus tem para te dar. Se você não estiver preparado, você faz bobagem. Amém? Faraó, ele podia ter deixado o Faraó acreditar que possuía algum poder especial que o habilitava a interpretar sonhos, o que certamente lhe traria vantagens pessoais diante de Faraó. Aos olhos humanos, José poderia se aproveitar dessa situação para ganhar prestígio e vantagens pessoais. No entanto, José não buscou crédito para si, mas reconheceu que a interpretação pertence a quem? A Yud-Heh-Vav-Heh. E isso pela segunda vez que ele faz, porque ele falou isso lá na prisão. Lembra disso? Veja a resposta de José diante do governante dos povos, o governante supremo do Egito, em Gênesis 41:16. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Olha aí. Isso não está em mim. Elohim é que dará uma resposta de paz a Faraó. Hoje, em muitas igrejas, as pessoas com dons espirituais, como profecia, ensino ou revelação, não agem como José age. Isso é um perigo. Muitas vezes acabam se colocando em evidência, como se o poder fosse deles próprios, se fosse como se o poder estivesse neles. O poder não está em nós, nós não temos poder.
Os dons, se Deus nos dá, não é nosso, é dele. Por isso que dom não salva. Por que dom não salva? Porque dom não é nosso, é dele. O que salva é fruto. Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, fé. Isso salva. Porque eu estou gerando fruto pelo processo de salvação aplicado em minha vida pelo Criador. Agora, dom, você pode ressuscitar um morto e ser condenado. Porque quem ressuscita morto não é você. Ele ressuscita por meio de você, mas não é você o poderoso para ressuscitar. É? Então, meu irmão, cuidado com isso. Faça como José. Não sou eu. É o Rua HaKodesh. Não sou eu. É o Criador que fez. Sai de cena. Vai embora. Se o Senhor te usar a ressuscitar alguém, sai. E Yeshua fazia isso. Ele saía logo, porque ele não queria glória para ele. Ele não queria dizer, eu sou. Não, ele dizia, o Pai é. E nós, menores do que ele, o que estamos fazendo? Como é que estão as igrejas aí? Pois é, pessoas com dom, usando o dom para se autopromover. Isso vai ter um preço alto. Pois é, ó, Yeshua falou assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, curamos em teu nome, ressuscitamos em teu nome. O que ele vai dizer? Afasta de mim, praticante da iniquidade, não vos conheço. São pessoas com dons. E por que é praticante da iniquidade? Você sabe? Hein? Você sabe o que é iniquidade? Quem não obedece mandamento, lei. Aí, ó, não obedece mandamento, mas, perdão, mas tem dons. Deus deu dom. Mas nem assim não significa que você esteja salvo. Viu você que tem dom? E isso, dentro das igrejas, gera vaidade. Busca por reconhecimento humano e até manipulação. Porque eu já vi profeta fazer assim, não sei se vocês já viram. Deus falou para mim uma coisa para você, mas eu não posso te falar agora. Quem já viu isso? Ninguém? Só eu? Eu vi um monte. Isso é maligno. Se Deus falar alguma coisa para mim, de você, é para entregar você e acabou. Ó, foi Deus que mandou, tchau. Pronto. Que história é essa? Sabe o que acontece? Você fala assim, Deus me deu uma coisa para você, mas não posso falar. Aí você fica preso a mim. Quanto que você vai falar? Vou esperar Deus dizer. Aí você fica me seguindo. Está cheio de gente fazendo isso. Isso é maligno. Amém, meu irmão? Quando Deus quer falar, ele fala. Se não tiver homem perto, ele manda anjo. Se não mandar anjo, ele fala em voz audível. Amém? E se ele não quiser falar em voz audível, tiver um animal perto, ele usa um animal para falar. Então pronto. Então esse negócio de ficar preso em profeta, não tem que ficar preso em profeta nenhum, meu irmão. Amém? Nem sonhador de sonho. Eu sonhei, mas não vou te contar. Fala sério. Está repreendido em nome de Yeshua. Te amarro. Tem que falar assim. Arreda o pé de mim, Satanás. Tem eu contigo. Senão você fica preso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Não vos metei em jugo de homens. Não está escrito lá? Então, cuidado. Então, Faraó conta os dois sonhos a José. E o de Revaverê lhe dá a interpretação. Veja em Gênesis 41, de 25 a 31. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Olha só, já entendeu. Está falando uma coisa só. O que Elohim há de fazer, ó, mostrou a Faraó. O que Deus ia fazer, ele mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó.
E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Então, são 7 anos de fartura e 7 de fome. Total de, não é à toa que é 14. Amém? 14 anos. Prestou atenção? É o Criador que traz fartura e é Ele que traz fome sobre a face da terra. Não, Rafael, a repórter disse que é o El Ninho. Meu irmão, quem domina o El Ninho? A repórter só está te contando o que ela enxerga. A Bíblia está te contando o que é. Quem domina as coisas é o Criador. Você prestou atenção? É Ele que traz fartura e Ele que traz fome sobre a face da terra, com o propósito de ensinar, corrigir, ou segundo seus planos ou juízo. Vou mostrar para vocês. Aqui vemos claramente que Yud-Heh-Vav-Heh é quem anuncia e determina tanto a fartura quanto a fome. Podemos ver Yud-Heh-Vav-Heh retendo a chuva em algumas cidades e outras não. Niterói choveu, porque Niterói é santo, etc. O Rio não choveu. Veja lá em Amós 4, de 7 a 8. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E ele fez, e ele fez no período em que precisava para ter colheita. Então ele não permitiu que a chuva descesse para que não houvesse o quê? Colheita. Deus é ruim, hein, Rafael? Não, isso é juízo. Isso é juízo. Deus nunca é ruim. Yeshua falou, a mulher chegou para Yeshua e falou assim: tu és bom. O que ele falou? Eu, bom Pai que está no céu. Ele é bom, eu não. Ó, você está vendo? Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Aí, ó. O Senhor está fazendo para que eles voltem, porque Israel estava longe de Deus, quebrando o mandamento, quebrando o pacto, pecando contra Deus, adorando Deus de pau e pedra. Então Deus fez o seguinte: chove numa cidade, não chove na outra. Porque aí você sai de uma cidade, corre até a outra para pegar água, mas já não tem água lá, porque o pessoal da cidade está bebendo. Então você nunca consegue descedentar sua sede, para ver se vocês voltem para mim. Ó, juízo. Ao som da voz de Yud-Heh-Vav-Heh, há rumor de chuva. Veja em Jeremias 10, 13. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Não, Rafael, é o ninho. É ele que pôs o ninho lá. Amém, meu irmão? Pode chamar de alninha, é ninha, sei lá o que for, que é ele que está fazendo. Ah, não acredito nisso. Problema seu se não acreditar, porque você, para seguir esse Deus, você tem que crer naquilo que está escrito e naquilo que está falando, não naquilo que o homem fala. Porque o homem nada sabe. O homem não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, sabe? Pois é. Para um homem, nós viemos do símio. Você acredita nisso? Nem a ciência acredita, sabia disso? A ciência fala que esse negócio é loucura. Mas ensina-se na escola isso. Ainda põe aquele desenho, né? Começa curvado e vai
até ficar homens erectos. Pô, fala sério. Olha o que um homem diz. O homem não sabe, meu irmão. Inclusive Yeshua, quem crê em Yeshua aí? Levanta a mão. Amém. Fiquei animado agora. Inclusive Yeshua, filho de Yud Reverê, confirma que a natureza inteira está sujeita à vontade do Pai. Em Mateus 5, 44, 45, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Você está fazendo isso? Hein? Ou está falando mal do seu inimigo? Ah, na hora que você está com raiva, você, pô, aquele cara não presta. Vem cá, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Amaldiçoa até a 10ª geração da pessoa. Não faça isso, meu irmão. Ó, vou repetir. Amai os vossos, bendizei os que vos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol, o sol é de quem? Pois é. Se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos. Aí, ó. Quem manda no sol é ele. Rafael, mas a terra fica girando em torno do sol. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Você viu lá no Egito, quando Deus estava tirando Israel do Egito, na terra de Gósen, onde estava o Egito, tinha sol. Mas na terra do Egito tinha trevas. E aí? Hã? Quem manda no sol? Quem fez desaparecer a luz do sol na terra do Egito? Pois é, meu irmão, então ele tem domínio. Ah, Rafael, como é que ele faz? Sei lá. Depois você pergunta para ele. Ué, você pergunta, como é que o senhor fez isso aí para ver se eu consigo? Hein? Ele tem domínio sobre os astros, sobre tudo. Amém, meu irmão? Yud Revavé controla até os astros. E em todo o universo, queira saber você. E também controla até a atmosfera da Terra. Pois ele mandou, quando quis, granizo de tamanho incomum sobre os inimigos de Israel. Ele mandou, granizo se forma na atmosfera. Granizo é pedra de gelo. Só que a Bíblia diz, no hebraico, que era granizo de tamanho incomum. Caindo na cabeça dos guerreiros lá. Imagina, gente, imagina cair na cabeça. Pois é. Sobre o inimigo de Israel. E Josué pediu ao Senhor que prolongasse o dia para que o exército de Israel tivesse tempo de vencer o inimigo. Ó, ele estendeu o dia. Veja em Josué 10, de 11 a 13. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Beit Haron, o Senhor lançou sobre eles do céu grande pedra. Onde está grande pedra no hebraico? É grande granizos de tamanho incomum. Amém? Eles traduziram por grande pedra. Até a Zeca. E morreram, ó. Caíam aquelas pedras de gelo na cabeça dos caras lá. Matou um monte de soldado. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. E morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram. Então Israel nem estava matando, quem estava matando era Deus mesmo, gente. Devia ser granizo desse tamanho, 2 quilos, 3 quilos. Pum! Pagava o cara na mesma hora, desligava o cara na mesma hora. Eles estão brincando com esse Deus. Mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Arralon. Para pensar nisso. Gente, isso
sei lá, isso bate o tico-teco. Porque, para pensar numa coisa, gente, o universo está todo em movimento, todo. Você já viu que quando a gente estuda, eles mostram o Sol no meio, né? Os planetas girando bonitinho assim, tudo paradinho. Isso tudo é conversa. O Sol está a milhões de quilômetros. A Terra, milhões de quilômetros atrás do Sol. Entendeu? E girando. E o Sol se movimentando. E a Lua se movimentando. E os planetas tudo atrás do Sol, gente. Não é nada que você está imaginando. Tudo bonitinho, né? Aquele silêncio ali rodando. Não é nada disso. O Sol fica andando na galáxia. Ele dá a volta em torno do buraco negro no centro da galáxia. Muito doido, né, gente? Isso. Agora, para pensar. Se Deus parasse Sol, o que ia acontecer com a Terra? Hã? Não, a Terra ia passar vazada. Bum, ia sair do Sol, se ele parasse o Sol só. Se ele parasse a Terra só, a Lua ia embora, o Sol ia embora, os planetas iam embora, a Terra ia ficar lá parada. Então, meu irmão, a dedução é o seguinte, é o quê? Ele parou todo o universo. Todo. E você sabe que, segundo alguns dizem, a NASA encontrou uma diferença de um dia, porque eles precisam fazer cálculo preciso para o foguete atingir o outro planeta. E eles encontraram a falta desse dia na Bíblia. Pode pesquisar. Amém, meu irmão? Então Deus tem poder sobre todo o universo. Esse é o seu papai. Aquele que os discípulos disseram assim: ensina-nos a orar, Senhor. E Yeshua falou assim: Pai nosso que estais no céu. Hein, que coisa, hein? Esse é teu pai. E às vezes você fica nervoso, com medo de não sei o quê. Para com isso, meu irmão. Ajoelha e glorifica o Senhor. E fala: obrigado, Senhor, que tu és meu pai. E eu sei que o Senhor me guarda. E ele te guarda. Ele abre madre, ele fecha madre. Porque ele tem poder para fazer. Ah, mas eu tenho problema no útero. Problema do problema. Problema do problema. Porque se ele quiser abrir a madre, ele abre. Porque a Bíblia diz que ele faz da estéril mãe de filhos. Aí fica tudo preocupado. Não, estou com isso. Tá, fala sério. Clama ao Senhor que ele abre a madre. Amém? Você pode ter certeza. Se, se ele parou o universo, ele não vai abrir uma madre? O que é mais difícil, abrir madre ou parar o universo inteiro? Para ele, nenhum dos dois. Né? Não, é para nós. Para nós é mais fácil abrir madre. Porque, será que fez barulho como parou o universo inteiro? Não, bateu não. Parou tudo certinho. Assim que Israel venceu, ele falou, continua, gente. Isso não é brincadeira, isso é verdade, gente. Isso é verdade. Você compreende o poder do nosso Pai Celestial? Você precisa compreender isso, meu irmão. Você precisa conhecer a quem tu está servindo. Você precisa ter intimidade com Ele. Ele pode mudar a tua vida agora, se Ele quiser. Pode mudar tudo em você. Pode também fazer igual José. Né? Dar uma espremida de você num muro. Eu estou falando isso que ele falou comigo. Eis que te espremerei nesse muro. Veja, e quando eu vi, ele me empurrava no muro lá. Eu era espremido no muro branco. Então, para ficar em santidade dói. Dói. Amém, meu irmão? Mas é bom. Na hora da dor, não. Depois que passa, depois que passa, é. Então, gente, você precisa compreender o poder desse Deus. E veja o que José diz a Faraó
quando Yud Re Vav Re duplica sonhos. Por que a gente tem? Porque olha só, mecanismo humano de sonho é normal, não é? Não significa que todo sonho que você tem é Deus falando, não, viu, gente? Nós temos um mecanismo de sonho. Mas você vai ver que você não consegue repetir sonho, consegue? Então escuta isso aí, ó, Gênesis 41, 32. Ora, se o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Elohim. Olha que coisa. E Elohim se apressa em fazê-lo. Quando Deus repete 2 vezes, Deus está com pressa. Então, se você sonhar 2 vezes a mesma coisa, é porque Deus está com pressa de fazer. Pode ser na sua vida. E você nem está ligando. Porque lá em Jó fala que Deus fala em sonho 1, 2, 3 vezes. E ninguém liga. Às vezes Deus já falou coisa com você e você está aí viajando na maionese. Ou na manteiga, seja lá como for. Não sei. E o de Re Vav Re é tremendo. Ó, e mais, o Senhor concede sabedoria a José para resolver ele o problema da escassez que o próprio Criador gerou para honrar José e prover um local protegido para Israel se desenvolver e crescer como povo. Olha que coisa. Ele mesmo gerou o problema, ele mesmo deu sabedoria a José para sair do problema. Gente, só Deus. Só Deus. Não tinha ninguém no Egito para resolver aquela problemática. Veja em Gênesis 41, 34 a 26. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 5ª parte é o quê? 4 é do cara, a 5ª é de Faraó. Se eu tenho 6 feijãozinhos, 4 é do sujeito. Olha como Deus é justo. Tá vendo? 4 para você. 1 para pá. O que te lembra isso? Quase é o 10%, né? Tudo para você, só 10% do Senhor. Ó, isso é sabedoria, viu, gente? Guarda isso, hein? Isso vem de Deus. Se eu tenho 5 feijãozinhos, 4 é para os meus filhinhos e 1 para Faraó. Amém? Isso é sabedoria. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem. Você sabe que essa sabedoria, ela se transforma em coisa física. É o primeiro homem a criar grandes silos, sabe aonde? Enterrado, que é uma coisa que só a modernidade vem entender. Sabia disso? Hein? Ele enterrava e mantinha o grão na temperatura que deve ficar. Só isso. De onde ele tirou isso? Eu não vi ele para a faculdade de engenharia na UF. Eu não vi ele na engenharia da USP. Eu não vi em lugar nenhum. Em Sorbonha. Eu não vi. Mas ele bolou isso tudo. De onde veio isso, cara? Hein? O pai deu sabedoria para ele sair, para ele resolver o problema que Deus mesmo criou. Tremendo isso, né, meu irmão? Tremendo. Deus é tremendo. E amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Nesse processo, Deus já está pensando em quem? Jacó e sua família, gente. Olha só, Deus colocou Jacó com fome para ir no Egito, pedir ao Senhor do Egito, que ele não sabe que é o filho dele, comida. Olha como Deus prepara as coisas, meu irmão. Às vezes parece esquisito para nós, mas é a solução excelente de Deus para as nossas vidas. Yud Re Vav Re nos concede sabedoria, gente. E é necessário pedir ao Senhor sabedoria. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes existem problemas na sua vida que você precisa de sabedoria divina para resolver.
E às vezes você nem lembra disso. José não foi atrás de homens para saber como resolveria aquilo. Foi o próprio pai que o ensinou. E ele ficou bem visto na fita. Ficou ou não ficou? Ele virou o segundo do reino, gente, para mandar e desmandar nos servos de Faraó. E Israel pôde crescer. Por isso eu quero que você, quando tiver em tempos difíceis em sua vida, você lembre disso que está escrito lá em Tiago, que não é Tiago, que é Jacó. Mas de qualquer maneira, na sua Bíblia está Tiago, de 1 a 7. Tiago, servo de Yud-Hê-Vav-Hê e do Senhor Yeshua Hamashia, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Não é para você ficar reclamando. Não é para você ligar para o pastor e falar, pastor, não aguento mais. Não é para isso. É para você ter contentamento, porque Deus está te preparando para algo muito bom. Porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E Ele sabe que o seu tempo é pequeno na terra. A nossa vida é um sopro. E quando eu estava esperando minha esposa, porque Deus mostrou minha esposa, eu fiquei 14 anos esperando, viu, gente? Esperando mesmo, de verdade. Tem gente que não acredita, não. Mas eu fiquei esperando 14 anos. Mas eu não sabia que era 14 anos, né? Deus não me falou, ó, tu vai esperar 14 anos. Ele me deixou naquela expectativa que vai ser amanhã. Então eu me renovava. E amanhã vai aparecer. E aí, Deus é tremendo, né? Demoraram 14 anos. Quando estava perto de eu conhecer minha esposa, eu estava muito injuriado. Mas eu estava injuriado sozinho, não estava falando com ninguém, não. Estava injuriado, chutando pedras. Sabe quando você fica de mau humor? Eu estava. Aí eu estava andando na rua. E resmungando lá. Não vou dizer para você que o que eu estava resmungando, não, mas eu estava resmungando e muito. Aí um homem, chutando pedra. Aí um homem veio aqui do meu lado e sorrindo. Gente, a Bíblia é tremenda, porque a Bíblia diz assim: aquele que sorri perto daquele que sofre é como tirar a roupa no inverno rigoroso. Pô, quando eu olhei para aquele cara sorrindo, gente, sem brincadeira nenhuma, quase que eu dei um soco nele. Não, fiquei com raiva. Esse cara rindo do meu lado, eu nem sabia quem era, e rindo. Aí eu olhei para ele de cara amarrada, ele falou para mim: eu vejo uma aliança no seu dedo. Quando ele falou, vejo aliança no seu dedo, apertou meu dedo aqui, assim, ó, onde está a aliança. Apertou. Aí eu olhei minha mão, não tinha nada, eu falei: quem é você? Ele falou: já está tudo preparado no céu. Eu até arrepio até hoje. Você é um anjo? Ele falou: sou. Aí eu parei e pensei assim: vou tirar minhas dúvidas todas. Ele leu meu pensamento, né? Que ele fez assim, ó, tchum, sumiu. Gente, aquilo me renovou de tal maneira. Mais 14, sim. Meu Deus, mais 7 anos. Foi tremendo. Não, aí não demorou muito, não. Não, renovou completamente. Eu esperava mais 7 anos, tranquilo. Aquilo me renovou, gente. Imagina, Deus mandou um anjo falar comigo. Muito tremendo, né? Então, meu irmão, ó, para a gente terminar, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa emuná, fé, opera a paciência. Quando está provando a nossa fé, eu vou ficando paciente. Eu acabei ficando paciente. Fui ficando. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Porque quando a gente tem paciência, a gente não está ansioso. Já viu?
quando você chega para a pessoa e fala, você está ansiosa? Não estou não, estou não, estou não. Fica balançando a perna. A pessoa é impaciente. A pessoa é impaciente. Sabia disso? Quando a gente fica balançando muito a perna, é impaciência. E as obras não ficam perfeitas. A gente precisa deixar Deus provar a nossa fé para que gere paciência no nosso coração, para que a obra se torne perfeita. Porque Deus quer fazer uma obra perfeita na sua vida. Ele não quer fazer uma obra bagunçada, ele quer fazer uma obra perfeita na sua vida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Gente, segura a perna. Amarra ela, sei lá, faz um negócio desse. Pede a Deus, Senhor, prova a minha fé. Que a perna para de balançar, gente. Não adianta remédio, não. É prova de fé. É a prova da fé. Aí você tem paciência. Aí Deus faz uma obra perfeita na sua vida. Por que a coisa não anda direito? Porque você não tem paciência. Não tem paciência. Amém, meu irmão? Isso é sério. A obra você fica perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. Nem dinheiro. Nem dinheiro, nem comida, nem roupa, nem o que mais. Nem lugar para você adorar o Senhor em paz. Não falta nada. Fica perfeito. Deus quer a obra dele perfeita na sua vida. Mas você precisa passar por provações. Você precisa ter sua fé provada. Você precisa deixar a paciência entrar no teu coração. Pois é, precisa refinar o ouro na fornalha ardente. Às vezes dói, mas é bom. Amém? Porque aí não vai te faltar coisa alguma. E se algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Yud Reva Verre, que a todos dá liberalmente. Ele quer te dar sabedoria para você passar os momentos difíceis, para você ter solução divina e não humana. E o não lança em rosto, ele não vai lançar, e ser-lhe-á dada. Agora, você está vendo como é que a gente precisa ser provado? A nossa fé precisa ser provada. Peça, porém, em nada duvidando. O problema é esse. O problema, às vezes, é porque você não se permite ser provado. O problema é que, às vezes, você tem medo de passar por sofrimentos. E você não quer, porque, para o conceito da igreja atual, servir a Deus é prosperar. Segundo a visão humana. Mas prosperar de Deus não é segundo a visão humana. Você pode não ser rico, mas, às vezes, tudo que você precisa, Deus manda. Às vezes, seu dinheirinho está acabando lá. Aí tu, glorificado seja o Senhor. Aí alguém manda um recurso. É ou não é? Precisa compreender quem é o seu pai. Você precisa compreender o poder que ele tem, a medida que ele faz, como ele anda, como é a obra dele, para que você não a rejeite. Porque assim como ele agiu com José, ele vai agir conosco. Porque a Bíblia está dizendo que nele não há sombra de variação alguma, então não é porque ele agiu com José de um jeito, vai agir com outro de outro. Não, ele agiu com José assim, ele age com você assim também. Tanto é que ele diz, os que se humilham serão. José se humilhou, foi exaltado. Então, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você não tiver fé, você não vai receber nada de Deus. Não é só sabedoria, nada. Você não recebe. Então você tem que olhar dentro do teu coração para saber se de fato você crê. Porque Deus conhece o teu coração. Amém? E nós não devemos esconder o que temos no coração. Você lembra do Jairo? Que a filha dele, ele recebeu a notícia, sua filha está morta. O que ele falou com o Senhor? Tem misericórdia da minha pequena fé. Confessa ao Senhor que você não tem fé e que você precisa ter fé. Não fica dizendo que tem, mas não tem. Você crê, crê, balançando perna. Não pode, não pode. Ansiedade e fé não andam juntos. Não andam. Onde tem ansiedade é porque não tem fé. Precisa permitir Deus operar para que a sua fé seja provada e ela se torne ouro como o ouro de Ofir. Amém? Lembra-se, eu vou terminar agora. Lembre-se de uma coisa que Yeshua diz: todo o que pede, recebe. Todo o que bate, abre-se-vos-á. Quem falou isso? Shabbat Shalom.